Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente continuar falando de Copa do Mundo de clubes da FIFA e, é claro, do desafio, talvez o primeiro desafio gigantesco do Flamengo na Copa do Mundo da FIFA. Desafio pelo qual o Botafogo já passou, desafio pelo qual o Palmeiras vai passar nas oitavas de final, enfrentando o próprio Botafogo. E o Flamengo, classificado desde a segunda rodada, vai enfrentar o Bayern de Munique num chaveamento para lá de indesejado. Impossível não é. Acho que a palavra impossível precisa ser riscada do vocabulário de todo mundo. É impossível um clube brasileiro não ganhar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para com isso. Para com essa imbecilidade. Chega dessa bobeira de impossível. Não existe impossível no futebol. A Grécia, em 2004, acabou com esse papo do impossível ganhando uma Eurocopa, que é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Acabou, não existe esse papo de impossível. E os clubes brasileiros esfregando na caroça, na cara dos europeus, que o futebol brasileiro ainda é e precisa ser como organização. Aí um recadinho para a CBF, que mudou a gestão. Vamos lá, eu sou daqueles que acredita que a esperança ela não morre. Então, eu acho que é possível melhorar o futebol brasileiro. É possível. Vamos sonhar, vamos sonhar. E a Copa do Mundo de Clubes da FIFA ela coloca uma responsabilidade gigantesca na CBF de fazer uma gestão digna de clubes como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, que estão até o momento fazendo um papel sensacional. Sensacional. Mas o papo aqui é Flamengo. E o torcedor do Flamengo, é claro, tá aí esbanjando bom humor, com seus memes na internet, ao contrário do que fizeram com o Botafogo, né, do muro, 58-2, que mais os jogadores de PSG fazendo churrasco e tal. Os memes estão sendo reversos, né? Todo mundo acreditando que o Flamengo não só vai passar pelo Bayern, mas que vai chegar à final passando por Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e de repente pegando um Manchester City na final, ou, sei lá, quem sabe, o Flamengo pegar um Botafogo na final, o Palmeiras na final. A gente está esquecendo aí do Fluminense, mas é que o Fluminense ainda não está classificado, joga hoje, às 4 horas, contra o Mamelodi Sundowns. A questão é meme? Aquele meme reverso? Ou dá para sonhar? Porque o torcedor do Flamengo ele é conhecido como um torcedor fanfarrão, né? Ao contrário de outros torcedores que às vezes são até mais depressivos no sentido de não, vai ser um desastre, eu vou apanhar de tanto, não temos chance, tal, aquela coisa negativista, tal. O torcedor do Flamengo ele não é. Torcedor do Flamengo ele sonha com o improvável. Torcedor do Flamengo faz planos e canta Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, mesmo depois perdendo para o Al Hilal. Esse é o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo ele é movido por um combustível que não cessa, um combustível que não acaba. E a questão é, realmente é um sonho ou é possível? É realidade? Não é uma quimera? Vamos lá, tudo começa ontem com a derrota do Bayern de Munique para o Benfica. E assim como o Flamengo também tropeça no Los Angeles, mas o Flamengo usou vários outros jogadores. O Bayern também mesclou ali alguns jogadores e tal, mas estava com o time base, né? Não dá para dizer que era o Bayern reserva e tal. Mesclou alguns atletas, como a maioria dos times vem fazendo. O Chelsea ontem também fez, né? O Flamengo fez. Isso é normal, principalmente por conta do desgaste dos europeus em fim de temporada. Isso aí a gente sabe que é real, só não é desculpa, né? Estar realmente mais desgastado do que o normal, tal. Só não está mais desgastado do que os times brasileiros que, se contar os últimos 12 meses, jogaram 10 jogos a mais do que a maioria dos clubes europeus que estão reclamando, né? Tem a questão da temperatura e tal, tudo isso, bacana, ok. Então eles poupam mesmo, e tá certo, pouparam.
Benfica foi lá, venceu 1-0, fez um gol no início do jogo, segurou o resto do jogo inteiro, o melhor jogador da partida foi o goleiro do Benfica. Jogou o Bayern para o confronto contra o Flamengo. A minha visão. As oitavas de final, elas, é claro, são muito diferentes da fase de grupos. Porque na fase de grupos você pode dosar força. Você pode dosar força. Eu não sei se Juventus e Manchester City vão jogar de peito aberto ou vão dosar forças. Talvez os dois elencos dosem forças. Já estão classificados, a questão é, vai para a chave de cá ou para a chave de lá? De repente é mais interessante, né? Cair numa chave diferente, tal, por conta dos confrontos, evitar um confronto contra o Real Madrid, por exemplo. É interessante, é claro que é interessante, né? Então talvez essa seja a conta, né? Agora, vamos lá. Para o Flamengo, o jogo contra o Bayern de Munique, a gente precisa colocar os pingos no is. Da mesma forma que nós falamos quando o Botafogo pegou o PSG, que era muito difícil, o jogo era muito difícil, o PSG era favorito, o Botafogo poderia pensar numa estratégia para buscar um empate ou jogar por uma bola, tal, não sei o quê, e o Botafogo fez um jogo que impressionou, que chocou o mundo inteiro. Foi lá e ganhou do campeão europeu. O Flamengo pode ganhar do Bayern de Munique? Mas é claro que pode. Claro que pode. O Flamengo pode ganhar do Bayern de Munique, sem qualquer problema. A questão é, o Bayern de Munique, ele é muito favorito. Mas é claro que é muito favorito. A gente não pode cair na fanfarronice de achar que o Flamengo é favorito por causa do calor, gente. A questão climática, é claro que atrapalha, ok. Mas o Atlético de Madrid, por exemplo, que era o time que mais estava sentindo e que estava mais reclamando, ele ficou em cima do Botafogo até fazer um gol. Por quê? Porque ele precisava ganhar. Ele precisava ganhar. O Botafogo sentiu também o cansaço? Tal? Claro que sentiu, porque os clubes brasileiros vão sentir. Nós também não somos robôs, imunes ao calor, pelo amor de Deus. A gente sente aqui no Rio de Janeiro o calor. O Flamengo e Botafogo já jogaram num sol escaldante de 11 horas da manhã no Maracanã e todo mundo reclamou. Jogadores, todo mundo. Então, assim, parar de achar que 40 graus, 30 graus, opa, classificado. Gente, não faz o menor sentido isso. Atrapalha, mas tem elenco. Tirou um, bota outro e tal. E o Bayern de Munique, diferente de clubes como Inter Miami, como Los Angeles, como clubes comuns, que entra um, sai outro, o que entra é mais ou menos, o que sai é mais ou menos, o que entra é horroroso. E aí modifica toda a estrutura do time. O Bayern de Munique não. Entra um, sai outro, tal, a qualidade é a mesma. O elenco equilibrado, o elenco milionário. Então é claro que o Bayern de Munique é muito favorito. O mesmo favoritismo que o PSG tinha em relação ao Botafogo, claro, resguardadas as devidas proporções, porque eu estou falando de um campeão europeu e o Bayern não foi campeão europeu, não foi para a final. Mas o Bayern de Munique é muito, muito mais time do que o Flamengo. É muito mais time. Isso impede o Flamengo de passar pelos alemães? Não, não impede. Mas é preciso ter uma estratégia. A ideia do peito aberto, ela não vai funcionar. Porque entre o Bayern de Munique e o Chelsea existe um abismo muito grande. O Bayern de Munique é um time de primeira prateleira da Europa. O Bayern de Munique é o atual campeão alemão. O Chelsea, ele passa longe de ser o atual campeão inglês e ele sequer disputou a Champions League, ele sequer disputou a Europa League. Ele disputou a Conference League, que é um torneio de terceira grandeza na Europa. Então, a gente precisa, claro, não dá para o Flamengo jogar da mesma forma que jogou com o Chelsea contra o Bayern de Munique. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ser inteligente. Saber que do outro lado tem um time muito superior, saber que do outro lado tem um time que tecnicamente, que em termos de elenco, tem muito mais jogadores com capacidade decisiva, mas que o Flamengo não é nenhum franco atirador. Só precisa haver uma estratégia. Não dá para ir de peito aberto. Vamos para o confronto, tudo aberto. Não dá para fazer isso. E não é porque vai tomar uma goleada, é porque o risco de ser eliminado é muito grande. E é claro que o Flamengo não quer voltar para casa nas oitavas de final, mesmo que seja enfrentando o Bayern de Munique. Ontem, houve um tropeço. O Flamengo ontem teve oportunidade, mas quase perdeu para o Los Angeles. Mas era aquele
tropeço calculado também, né? Era um tropeço calculado. Serve para botar o pezinho no chão, não tem time imbatível, não tem time invencível, não tem melhor, não tem pior. Todo mundo nas oitavas de final chega em iguais condições. Agora, é um confronto difícil. Passando pelo Bayern, a probabilidade é gigantesca de enfrentar um Paris Saint-Germain, que é um time melhor do que o Bayern. E é um time que, de certa forma, está com uma pressão. A pressão que não há no Bayern, há agora mais ainda no PSG. Vai perder de novo? Vai passar essa vergonha de novo? Vai ser humilhado de novo? Vai cair do pedestal de novo? Cadê o campeão europeu? Cadê isso aqui? Os questionamentos da imprensa francesa, os questionamentos do futebol europeu para cima do PSG colocam mais pressão ainda no grande favorito da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flamengo chegar às quartas de final num chaveamento desse, vamos falar a verdade aqui, é um feito para o torcedor se lembrar eternamente. O Flamengo ser eliminado nas oitavas de final para o Bayern de Munique é o normal. Não é um feito para o torcedor se envergonhar. Agora, é possível passar por Bayern, depois passar por PSG e depois provavelmente passar por Real Madrid para pegar uma final, sei lá, com um time brasileiro. Que loucura. Ou Manchester City. Tudo é possível. A questão é a probabilidade. A probabilidade. O Flamengo, assim como qualquer outro time, tem pontos fracos. Tem pontos a serem melhorados e tem pontos muito fortes. A gente aqui acreditar ou não que isso vai acontecer é outra história. Eu acho que o torcedor tem que sonhar. O Flamengo não pegou o grupo mais difícil, pelo contrário, pegou um grupo até mais fácil, por exemplo, do que o Palmeiras. Conseguiu 7 pontos, saiu invicto. Precisa sonhar. Porque se o torcedor do Flamengo não acredita, quem é que vai acreditar? Tá? Agora, vamos trabalhar com a realidade. Uma eliminação para o Bayern não é algo para o torcedor se desesperar. Não é algo para o torcedor se envergonhar. Pelo contrário, é algo para o torcedor levantar a cabeça, até porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Está nas oitavas de final da Libertadores da América e também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem muita coisa em jogo e o Flamengo já fez história. Quem precisa, para começar a sonhar, estar no mesmo patamar do Flamengo é o Fluminense. O Fluminense joga hoje, confronto muito difícil contra o Mamelodi Sundowns. E por que eu digo que é muito difícil? Porque o Fluminense já teve muita dificuldade contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, que é o time mais fraco do grupo. Então, como o Fluminense teve muita dificuldade diante dos sul-coreanos, eu acredito que hoje a partida também vai oferecer muita dificuldade. Muita dificuldade. Enfim, ansioso por esse jogo, curioso para saber como o Fluminense vai usar estratégias para parar o super ofensivo Mamelodi Sundowns e explorar, de certa forma, a ingenuidade da defesa sul-africana. Fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.